Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade às propriedades periódicas que estamos estudando. Nós já vimos o raio atômico, nós também já vimos a energia de ionização, e agora nós vamos ver a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, densidade ou massa específica. Para começarmos, vamos falar sobre a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Então, aqui nós vamos imaginar que eu tenho um elemento químico no estado gasoso, isolado, neutro, e ele vai receber elétrons. Quando ele recebe elétrons, ele se transforma em um ânion, que é um íon negativo. E isso ocorrendo, ele vai liberar energia. E aí, aqui, só para a gente visualizar como seria isso, nós vamos imaginar um átomo. O meu átomo tem uma eletrosfera, tem um núcleo. Nesse núcleo nós temos prótons, e na eletrosfera nós temos o meu elétron aqui representado. Esse meu átomo, ele vai receber elétron. E aí, esse elétron adicional, quando recebido, vai ocorrer a liberação de energia. E essa energia liberada é o que nós chamamos de afinidade eletrônica. E aí, agora, nós vamos comparar a afinidade eletrônica dos meus elementos. E aí, para a gente comparar essa afinidade eletrônica, nós vamos imaginar dois átomos aqui. O átomo 1 aqui, eu falo que ele tem duas camadas preenchidas, e o segundo átomo, ele vai ter 4 camadas preenchidas. Ambos inicialmente com um elétron na última camada, e ambos recebendo um elétron. Ao receber esse elétron, ele vai liberar essa energia, que é a afinidade eletrônica. E agora nós vamos analisar o seguinte: se esses elementos estiverem em uma mesma família, que é o exemplo que eu estou dando aqui, os dois tinham apenas um elétron na última camada, então eles fazem parte da mesma família. Quanto maior o período, no caso, esse primeiro átomo aqui, ele tem duas camadas preenchidas, então está no segundo período. Esse aqui tem 4 camadas preenchidas, então ele está no quarto período. Quanto maior o período, maior vai ser o raio atômico, que é a distância entre o núcleo e a última camada preenchida. Se é maior o raio atômico, menor a interação entre este núcleo e o elétron adicionado. Se a interação é menor, menor vai ser a afinidade eletrônica. Então, nós podemos associar aqui a afinidade eletrônica com o raio, de maneira que, quanto maior o raio, independente se estejam na mesma família ou em um mesmo período, quanto maior o raio atômico, sempre generalizando, menor a interação núcleo-elétron adicionado, e assim menor a afinidade eletrônica. E aí, quando imaginamos a tabela periódica aqui, a afinidade eletrônica, ela vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, é este o sentido do aumento da minha afinidade eletrônica. E se você observar, aqui está isolado os gases nobres, porque os gases nobres não possuem afinidade eletrônica. Os meus gases nobres não recebem elétrons, porque eles já estão estáveis, e por isso eles não fazem parte, eles não possuem esta propriedade periódica, que é a afinidade eletrônica. Correto?
Dando continuidade, a eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si quando se encontra ligado a outro elemento químico diferente por meio de uma ligação covalente, isto é, em que há o compartilhamento de elétrons, considerando essa molécula como estado isolado. Então, a eletronegatividade nada mais é do que a tendência em atrair elétrons. E da mesma forma que a afinidade eletrônica, quem possui maior tendência em atrair os meus elétrons são os ametais, certo? E a eletronegatividade, ela também vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Existe uma fila de eletronegatividade, onde nós colocamos aqui em ordem decrescente, do maior para o menor. A eletronegatividade de alguns elementos que são importantes para a gente. Esses elementos, essa eletronegatividade desses elementos vai ser muito utilizada quando estudarmos as ligações químicas, as interações intermoleculares. Lá no segundo ano, quando vocês forem ver alguns tipos de reações. Então, é importante vocês entenderem quais os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Os elementos mais eletronegativos são esses. E a ordem é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, para vir depois todos os outros metais. Existem esses valores de eletronegatividade. Em algumas vezes, nós não precisamos saber esses valores, mas nós precisamos saber qual é mais eletronegativo que o outro. E aí existe um macetezinho para se decorar a ordem dessa eletronegatividade do maior para o menor, que é decorar uma frasezinha que é: fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Então, é assim, esse macetezinho que a gente grava essa fila de eletronegatividade. Para finalizarmos as propriedades periódicas, nós vamos ver a densidade ou massa específica. Essa densidade, ela é muito conhecida por nós, porque ela é uma das propriedades específicas do material. O que significa isso? Cada elemento químico que nós conhecemos, ele possui a sua densidade. É uma propriedade, não existe elementos químicos diferentes com mesma densidade, né, calculados nas mesmas condições. Então, essa densidade vai ser a relação, a razão entre a massa de uma determinada substância dividido pelo volume que essa massa ocupa. E a densidade, ela vai crescer das extremidades para o centro da minha tabela periódica. Então, é nesse meio aqui, nesse centro, que se encontram as substâncias, os elementos com maior densidade, e cresce de cima para baixo, de cima para baixo. Então, quando você fala de uma mesma família, quem está mais acima tem menor densidade do que quem está mais abaixo. E quando a gente fala de períodos, aí nós temos que analisar que são sempre das extremidades para o centro. Então, está aqui no centro, mais abaixo, os elementos com maior densidade da tabela periódica. Agora, o que vocês vão fazer é treinar esses 3 propriedades que nós vimos hoje. Vocês precisarão fazer exercícios para treinar. E aí, o que eu vou propor hoje são os exercícios da página 63, 64, o exercício 12, 13 e 14. E na aula de quinta-feira, você já vai entrar na aula escrevendo lá no chatzinho
qual é a resposta destes exercícios, certo? Então, na aula de quinta-feira, você já vai entrar, você já vai dar um oi e escrever a resposta que você encontrou para esses exercícios, correto? Bons estudos para vocês e beijinhos, estou com saudades.